Seja bem-vindo a esta sala de aula. Nós estamos chegando para aquele bate-papo sobre escola bíblica dominical. Espero que esteja tudo bem com você. Se você entrou aí e não é inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever. É proibido deixar de dar o like ou o dislike. Se você gostou, o like. Se você não gostou, o dislike. Comenta, concorda, discorda, acrescenta, deixa o seu comentário aí e acione o sininho para que você receba todas as nossas notificações. Nossa aula de hoje é Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Nós precisamos aprender a desarmarmos conflitos. Isso é sabedoria. Por isso, nosso assunto de hoje é a nossa irmã Abigail. O texto áureo desta lição diz: lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Está em 1 Samuel 25, 24. Lembre-se que é 1 Samuel e não 1 Samuel. Devemos cultivar, com a ajuda do Espírito Santo, virtudes que nos capacitem ser agentes apaziguadores em todos os ambientes e situações. Os objetivos da lição é conhecer a história de Abigail, comparar a ingratidão de Nabal e a gratidão de Abigail e ressaltar que a humildade de Abigail evitou um conflito. Nosso texto de referência, 1 Samuel 25, 31, 32, 33, 34 e 35, que nós não leremos, como é de costume, para enxugarmos o vídeo, que, na verdade, não somos aqui uma aula, é só uma síntese, para que possa agregar algum conteúdo aos seus estudos, aquilo que o Espírito Santo lhe tem entregado para o ensino. Lembre-se que é melhor você falar 1 hora da sua lição e todo mundo entender e sair com vontade de quero mais, do que você falar 2 horas e acabar cansando o seu público ouvinte. Seja sempre objetivo, dinâmico, vivo na transmissão da lição, para que você possa, em todos os aspectos, atingir o alvo certo do que você está comunicando. A nossa introdução diz que Abigail era uma mulher sensata e formosa, enquanto seu marido, o Nabal, era um homem de ações más. Abigail foi corajosa ao interceder humildemente perante Davi para evitar que ele vingasse a ofensa do seu marido Nabal, que recusou ajudar Davi e seus homens. Assim ela protegeu sua casa e sua família. O tópico 1 diz a história de Abigail. A Bíblia não relata a origem de Abigail, ou seja, não há muito o que se falar a história de Abigail. Todavia, o relato que está registrado, é um relato marcante de uma mulher apaziguadora, de uma mulher sábia, de uma mulher virtuosa, de uma mulher que sabe gerir conflitos, principalmente quando tem um marido que é conflitante, que é de dura cerviz, que é cabeça dura. E aí uma mulher sábia, ela é determinante para o equilíbrio nesse momento. Sabemos que Nabal era um homem rico, de muitas posses, que tinha o hábito de tosquiar as suas ovelhas no Carmelo. Lembre-se que o Carmelo aqui não é o Monte Carmelo. Então, se atente para a geografia do texto, para você não acabar cometendo esse erro. Nós temos um vídeo falando da geografia do Carmelo de Nabal, no hebraico é Carmel, e do Carmel de Elias, do Carmelo de Elias. Caso você tenha interesse em assistir o vídeo, deixe o seu comentário aí que nós deixaremos o link para que você possa estar assistindo e pegando essa explicação de modo mais lúcido da geografia desse texto. O que vai nos relatar o texto é que Nabal, ele nega
ajuda a Davi, filho de Jessé, e Abigail entra nesse circuito com prudência, com fé, como diz a lição, e diferentemente da arrogância de Nabal, ela consegue que Davi aceite o seu apelo e ainda passa a ter uma certa admiração por ela. Nós vamos ver aqui uma mulher sábia, simples, humilde, que sabe reconhecer um erro agudo, mesmo que não seja dela, e ela entra como uma apaziguadora de uma situação que está inflamando a ponto de todos ali perderem a vida. Abigail era humilde. Abigail agiu com humildade diante de Davi e seu exército. Tópico 1, subtópico 1. Davi, devido à afronta de seu marido, ela foi até Davi, desceu depressa do seu jumento e antes mesmo de pronunciar qualquer palavra, prostrou-se o rosto no chão e se inclinou reconhecendo Davi como um homem de honra e de guerra. Ela então se humilha, reconhece a seriedade do momento e automaticamente ela assume a culpa do erro que o seu marido está cometendo de ajudar quem havia lhe ajudado. É claro que você não precisa ajudar somente quem te ajudou. Você deve ajudar também até mesmo aquele que não te ajudou e que nem tem condições de te ajudar. Mas nesse caso aqui, ele está negando recursos alimentícios para quem havia lhe dado proteção sem que ele pedisse, inclusive. Foi de livre e espontânea vontade que os homens de Davi foram um meio de proteção das riquezas de Nabal. Provérbios 15:1 está escrito o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra dura de Nabal suscitou a ira em Davi, porque quando os homens de Davi chegaram para Nabal e recebeu uma resposta negativa, dura, eles então levam a resposta para Davi. E ao mesmo tempo a resposta dura de Nabal suscita a ira em Davi. E Davi então se prepara para poder exterminar toda a casa de Nabal. Então, a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira. A palavra dura de Nabal suscita a ira, mas a palavra branda de Abigail apazigua o furor de Davi. O tópico 1, subtópico 2, diz que Abigail era mansa. Então, Abigail é capaz de defender sua casa usando palavras mansas e humildes. Ela evitou que Davi se vingasse de Nabal. Presta atenção na sabedoria de Abigail. A sabedoria de Abigail livrou ela, Nabal, o seu marido, e livrou o próprio Davi de cometer um erro. A sabedoria, muitas vezes, ela é útil para outras pessoas também. No caso de Abigail, a sabedoria dela foi justamente o que livrou não só a casa dela, mas livrou Davi de cometer um erro grave. Ele mesmo entende isso de maneira nobre. Sabedoria, ela pode ser humana, adquirida pela própria experiência, fruto de observações. Ela pode ser de senso comum, que vai se passando de geração em geração. Ela pode ser divina. Ela pode ser de Deus. Tiago 1,5 diz que quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, os níveis de sabedoria são diferentes, as áreas são diferentes, todavia, a sabedoria é indispensável na hora de nós executarmos determinadas tarefas. Se nós analisarmos, por exemplo, o livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 10, vou ler na versão NVT, que é uma versão que eu percebi elucida melhor o entendimento.
Trabalhar com o machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. E esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Mais uma vez, nós estamos vendo a Bíblia enaltecendo a sabedoria. O tópico 1, subtópico 2 também traz a etimologia do nome Belial. O termo Belial deriva do hebraico pela junção de Beli, não, e Ial, que significa sem. Juntando as duas palavras, Belial é alguém inútil, sem valor, malvado, alguém que é prejudicial. Ele prejudica até quem lhe ajuda. É um termo também usado para os filhos de Eli, que eram considerados como filhos de Belial, ainda que exercendo sua função no templo, eles não conheciam ao Senhor, mas queriam se beneficiar daquilo que o templo lhe oferecia. Para nós compreendermos a gravidade das pessoas que são caracterizadas na Bíblia como filhos de Belial. O tópico 1, subtópico 3, diz: Abigail era pacificadora. Abigail é um exemplo de prudência e coragem diante da ameaça de Davi contra seu marido, Nabal, que agiu com arrogância e ingratidão. Ela interveio rapidamente, preparou provisões e apaziguou a ira de Davi ao enfatizar a ausência de sabedoria do seu esposo e expressar votos de sucesso a Davi. Lendo o texto de 1 Samuel, capítulo 25, nós vamos, inclusive, entender que o autor, de modo proposital, ele coloca um contraste entre Abigail e Nabal. O verso 3 do capítulo 25 de 1 Samuel diz: Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb, deveria ser melhor pela sua descendência. O autor categoricamente contrasta. Ela era uma mulher sensata, formosa, e ele, duro e maligno em todo o seu trato. Por isso nós vamos ver a atitude dele e totalmente contrária à atitude má de Nabal, a atitude de uma pessoa que é sensata, que é formosa, não só externamente, mas principalmente no seu interior. O tópico 2 diz: a ingratidão de Nabal e a humildade de Abigail. Mais uma vez eu quero ler um texto de Provérbios, capítulo 22, verso 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Contrastando com a arrogância de Nabal, nós temos a humildade da sua mulher, Abigail. Porque Nabal era um homem soberbo e ingrato e autossuficiente. Por sua vez, Abigail era humilde e sábia. Como é que categoricamente existe um contraste em uma pessoa e outra? Um gosta de confusão porque tem um ego inflado. A outra apazigua a tempestade porque tem a humildade como a sua honra, que é o que nós lemos, o galardão da humildade e o temor do Senhor. O temor do Senhor deve gerar essa humildade nas nossas vidas cristãs. O tópico 2, subtópico 1 diz: Nabal pagou o bem com o mal, o que não deveria jamais acontecer. Lendo Provérbios, capítulo 25, versículo 21, diz: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor lhe retribuirá. Vamos entender esse texto quando Paulo utiliza ele daqui lá em Romanos, capítulo 12, verso 20 e 21. Eu também tenho um vídeo falando sobre o que significa essa colocação.
Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas sobre a cabeça dele, e não sua. Também temos um vídeo explicando esse texto de modo que você consiga entender de maneira lúcida essa colocação. Então, Nabal pagou o bem com o mal, recebeu o bem e deu o mal. Quando Davi fica sabendo que Nabal estava ali pagando o bem que ele havia feito com o mal, Davi então resolve retribuir mal com o mal. Ou seja, Davi agora ele está permitindo que a atitude de Nabal determine as suas ações. Se me fez mal, eu vou pagar com mal. Se me fez mal, eu vou pagar com mal. Quando temos essas atitudes, estamos permitindo que as pessoas determinem o nosso comportamento. Precisamos ter cuidado, sensibilidade, sabedoria para percebermos que os nossos comportamentos não devem ser ditados pelo próximo, pelo semelhante, por ninguém. Quem dita o nosso comportamento é a palavra de Deus. E não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Quando você tem esse sentimento de pagar mal com mal, as pessoas estão ditando o seu comportamento, logo você não tem domínio sobre você mesmo. E você permite que o comportamento da pessoa gere o seu. E automaticamente será um pagamento na mesma moeda. O tópico 2, subtópico 1, que está falando do bem que Davi fez com Nabal e o mal que recebeu e que vinha trazer mal então de volta, agora nós vamos ter, se uma palavra dura suscita ira, aí vem então a palavra apaziguadora de Abigail. Um dos moços de Nabal falou a Abigail sobre o desacato do seu esposo. Outro ponto importante é termos pessoas de qualidades do nosso lado. Pessoas que, apesar de estar vivendo com pessoas ruins, não se tornam ruins. Pessoas que, apesar de estar no meio de pessoas perversas, duras, elas não se tornam assim, mesmo que a pessoa dura seja o seu senhor, seja a sua liderança. Mesmo convivendo com Nabal, uma pessoa arrogante e de coração petrificado, existia entre os seus funcionários, entre os seus servos, pessoas que não se permitiram ter o mesmo comportamento de Nabal. Automaticamente, esse moço que leva a fala até Abigail, ele trabalhava com Nabal e pensava, eu não quero ser como meu senhor. Vou me submeter a ele enquanto estiver aqui, mas jamais quero ter a mesma atitude e o mesmo comportamento dele. Louvado seja a Deus por pessoas que estão em meios, mas não se tornam um produto daquele meio. Esse homem é um. Por exemplo, segundo livro dos Reis. Vamos até o segundo livro dos Reis para nós lermos no capítulo 5 e no versículo 13. Naamã está recusando mergulhar no Rio Jordão. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Mais uma vez, estamos falando de pessoas que têm um bom conselho e estamos falando de uma liderança que também é aberta a uma boa fala, tendo em vista que a fala está vindo de alguém que sabe o que está falando. Naamã poderia rejeitar a fala de alguns dos seus comandados. Quando ele disse que não, que na Síria tinha rio melhores, então alguns dos seus servos disseram, meu senhor, se o profeta te pedisse alguma coisa mais difícil, o senhor não faria? Mergulha. Se o senhor não ficar bom
Isso também não vai piorar. Faz o teste, ouve a voz do profeta. Então, Naamã cedeu, baseado no conselho de alguns de seus servos. Abigail poderia a mesma coisa. Não, se Nabal falou, ele sabe o que diz. Se Nabal negou alimento aos homens de Davi, Nabal sabe o que faz. Mas não, conhecendo Nabal, ela sabia que o conselho que lhe foi lhe dado, a fala que levaram para ela, foi justamente uma fala de alguém que tinha uma visão sábia e sabia também que Abigail entraria nesse circuito para poder apaziguar essa situação. Que coisa tremenda! Que gerenciadora de conflitos era a Abigail. E graças a Deus, por pessoas que sabem ouvir e por pessoas que sabem falar quando vê que algo está errado. Se tivermos pessoas que falem, que nos aconselhem, mas se nós não soubermos ouvir, de nada adianta. Então aqui são dois lados nobres. Aquele que leva a fala nobre e aquele que sabe ouvir e administrar aquilo que foi lhe dito. O tópico 2, subtópico 3, diz: bem-aventurados os pacificadores. Sabendo da ira que a insensatez de Nabal provocou em Davi, Abigail agiu com rapidez e assumiu a culpa pela atitude de seu marido. Com isso, ela transformou a utilidade em reconciliação, evitando um derramamento de sangue e preservando a sua família. A abordagem de Abigail a Davi fala justamente de respeito, discernimento, reconhecimento da autoridade de Davi e o poder de reconciliar e restaurar a paz nessa situação de guerra. Que Deus nos dê pessoas com essa sensibilidade de apaziguar guerras, ao invés de inflamar a situação cada vez mais. O tópico 3 diz: Abigail, uma mulher sábia. A atitude de Abigail revela o poder da sabedoria feminina, que se manifesta na capacidade de transformar uma crise iminente em paz, com inteligência, coragem e humildade. Ela vai a Davi, reconhecendo o guerreiro que era Davi. Ela chega na simplicidade, na humildade, porque a humildade abre portas. Assim como a arrogância, a prepotência, a petulância, elas fecham as portas para as nossas vidas. Mas o reconhecimento de que a situação não era nada boa, então ela vai até Davi e se coloca como uma simples serva, tendo ela riqueza, poder, posição na região, mas a humildade, ela não está em ter ou não ter posições. A humildade é algo que cultivamos dentro de nós quando reconhecemos que chegamos aonde chegamos, que somos o que somos, que temos o que temos por bondade e por misericórdia de Deus. Isso nos faz entendermos que temos uma estrutura frágil e que, se não for Deus nas nossas vidas, nós nada podemos fazer. Então, glória a Deus por tamanha sabedoria e por lições de sabedoria, e que seja essa aula de autoaprendizado para as nossas vidas. Deus fortalece suas servas. Tópico 3, subtópico 1. Deus usou a sabedoria e a humildade de Abigail para apaziguar a ira de Davi, evitando um conflito sangrento e promovendo paz. Assim como Abigail, mulheres como Débora, que julgou Israel com autoridade, e Esther, que intercedeu corajosamente por seu povo, elas mostraram justamente o poder de solucionar conflitos e apaziguar tempestades. São mulheres que são exemplos que podemos seguir. Assim como temos essas mulheres que apaziguaram conflitos, nós temos também exemplos de mulheres, contrastando com Esther, que está aqui, e com Débora,
Nós poderíamos colocar, por exemplo, Rebeca, que na confusão de Esaú e Jacó, ela toma partido ao lado de Jacó e dá conselhos perversos a Jacó, e depois ela tem que suportar o racha na família e o distanciamento dos filhos. Por isso, o bom conselho, ele é louvável. Nós temos também não só Rebeca, que dá esse mau conselho para Jacó, mas nós temos, por exemplo, a mulher de Ramã, que também dá um mau conselho para Ramã, e Ramã acaba aceitando o conselho dela, faz uma forca para Mardoqueu, e no fim da história, a forca serve para eles mesmos. Também temos Safira, que entra num acordo com o seu esposo Ananias, e eles então vendem uma propriedade, combinam um valor para poder passar para os apóstolos, e o fim deles sabemos que não foi nada bom. Então, um bom conselho, ele é capaz de nos salvar de situações difíceis. Um mau conselho é capaz de colocar a mim e de colocar a você em uma situação de aperto, em uma situação difícil e, algumas vezes, em uma situação sem volta. Muito importante saber de quem tomamos conselhos e sabermos dar conselhos. O tópico 3, subtópico 2, diz a beleza de Abigail, contrastando com a dureza de Nabal. O texto diz que ela era sensata e formosa. E o texto de 1 Pedro 3,4 justamente fala a respeito da beleza interior de uma pessoa, que é a proposta principal do Evangelho, que é tratar o nosso interior. E todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra, nós estamos, na verdade, olhando a estética do nosso interior. Estamos olhando a estética do nosso mundo interno. Estamos olhando-nos por dentro para que possamos nos arrumarmos melhor para vivermos neste mundo. O tópico 3, subtópico 3, diz: a sabedoria preserva vidas. Nabal não atendeu o pedido de Davi, deixando de retribuir o bem que havia recebido. Antes, devido a essa sua atitude, o Senhor o feriu e ele morreu. Por sua vez, a sensatez e a humildade de Abigail preservaram sua vida e sua casa. Mais tarde se tornou uma das esposas de Davi. Vamos fechar essa lição lendo Eclesiastes capítulo 9, verso 14, que diz: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: é melhor a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador, um coração duro e sujo como Nabal, destrói muitas boas coisas. E o outro texto que nós vamos encerrar a nossa lição, como estamos falando de sabedoria e ao mesmo tempo de um momento de ira de Davi, é Romanos, capítulo de número 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Vamos entender esse texto aqui, esse pedacinho, já que Davi estava dando lugar à ira e iria se encrencar por causa da ira. Esse pedaço. Mas dai lugar à ira. Esse pedacinho, dai lugar, parece que está falando conosco. Você dá lugar à ira. Não. Na verdade, nós interpretaríamos esse texto desse modo: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas deixem que a ira de Deus faça isso. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor.
Deixe que a ira de Deus faça isso. Não se vingue. Você não foi chamado para amaldiçoar ninguém. Você foi chamado para abençoar. O verso 14 do 12 diz: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Isso é a beleza do Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a vivermos esse Evangelho na sua essência. Peça ao Espírito Santo que te use grandemente na sua aula, no momento que você for lecionar, e que o mesmo Espírito possa aplicar a palavra de Deus no coração dos ouvintes. Um grande abraço, fica com Deus, até a nossa próxima lição. Não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like. Deus te abençoe.